aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7 em diante, palavra do Senhor, que diz assim: tendo, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei. Por isso é que falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós suplicamos, Senhor, nesse momento que Tu nos acompanhe na proclamação da Tua palavra. Este que é o principal momento do culto cristão, onde todos nós, depois de já havermos recebido uma porção do Senhor através dos cantos que a Ti entoamos, o nosso serviço do qual participamos, a nossa adoração, as nossas orações e ações de graças, e em súplica pelo perdão dos nossos pecados. Então agora nos é necessária a ministração direta em nosso coração da Tua palavra. Portanto, fala ao nosso coração, não te detenhas, ó Deus nosso. Fala ao Teu povo, assim como o Senhor já tem falado comigo. É minha oração no nome e no amor de Jesus Cristo, Senhor da igreja. Amém. A vida cristã e a vocação à lucidez é o título do nosso sermão. A vida cristã e a vocação à lucidez. Deixa-me te fazer uma pergunta. Qual metáfora você utilizaria para descrever a pessoa do apóstolo Paulo? Ou melhor, para descrever os cristãos valentes do primeiro século, aqueles que se davam a enfrentar, inclusive, as espadas do governo romano. Pois é, Paulo escolheu a metáfora do vaso de barro. Poderia ser outra, mas não. Um vaso de barro, sim. Frágil, poroso, cheio de fissuras, cheio de rachaduras, com as marcas do desgaste. Rachaduras, todavia, que ninguém consegue esconder. E é justamente nessas rachaduras que a luz de Deus entra. Deus não precisa de recipientes perfeitos para portar o tesouro mais precioso que existe. E alguém pode perguntar, pastor, mas que tesouro seria esse? O Paulo chamou de a excelência do poder de Deus. O próprio Jesus. Nós portamos o próprio Jesus. Então percebam, cada cicatriz, cada queda, cada lágrima, nada disso é motivo para vergonha. Mas todas essas coisas constituem em um canal para que o poder de Deus se manifeste. É claro que o vaso de barro se quebra, se desgasta, mas sempre cumpre o seu propósito, porque ele pode ser remoldado como o barro que é nas mãos do oleiro. E por isso, embora sejamos limitados, imperfeitos, quebradiços, frágeis, e frágeis demais até, somos preciosos nas mãos do oleiro. Não pelo que somos, mas por causa do próprio oleiro. E se alguém pensa ser alguma coisa diante de Deus, lê do engano. Ninguém é, nada somos. Porque é justamente em nossa fragilidade que o tesouro de Deus, Jesus Cristo, se revela. É na nossa fragilidade que a graça, a presença e a vida do próprio Jesus se faz em nós. E a lucidez da vida cristã começa, como Paulo vai nos ensinar, quando deixamos de fingir uma força própria,
quando deixamos de buscar uma autonomia e reconhecemos que todo o poder verdadeiro só pode vir do Senhor. Nós somos frágeis. Quem não é? Alguém aqui pode dizer, pastor, eu sou forte. Eu dou conta do recado. Eu creio que não. Todos somos frágeis e precisamos do Senhor. Mas muitas vezes nos enganamos, querendo reluzir como se fôssemos ouro, enquanto na verdade somos barro e sabemos que barro não reluz, porque barro não é ouro. Nós somos barro humano, é o que nós somos. Tentamos construir uma fé de vitórias contínuas, demonstrar uma vida de aparências de força que na verdade não existe em nós. E é daí que vem a frustração. Ao buscarmos em nós mesmos o que de fato não há, porque não pode ser encontrado em nós. Então nos decepcionamos mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e nos esgotamos, e continuamos nos cobrando, e isso sem fim, num ciclo vicioso. Mas Paulo, então, na palavra de hoje, vem para nos despertar para a lucidez, para reconhecer a nossa fragilidade, para que nós, sem medo algum ou sem vergonha, possamos abraçar nossas limitações e ainda assim confiarmos na grandeza daquele que sim tem todo o poder em suas mãos, confiando na fidelidade de Deus, do Deus que habita em nós, do Deus que decidiu habitar em nosso meio por intermédio de Jesus Cristo, o Filho. O texto de hoje, de 2 Coríntios 4, 7 a 15, nos convida à lucidez por meio de uma fé madura. Convite à lucidez. Ao invés de uma fé infantilizada, cheia de ilusões, produto do auto-engano do coração humano caído, Paulo nos convida à consciência da lucidez. Mas o que é a lucidez? A lucidez é um conceito fundamental na filosofia, que se refere à capacidade de compreender e de interpretar a realidade de forma clara e objetiva, sem devaneios, sem excessos, sem floreios, sem erros. É a habilidade de enxergar as coisas como de fato as coisas são, sem distorções e sem ilusões. A lucidez é considerada uma qualidade essencial para o pensamento crítico e para o desenvolvimento de uma visão de mundo fundamentada em evidências e racionalidade. Convite à lucidez. O cristão precisa ter os pés no chão, embora seu coração e sua mente estejam no céu, estejam no Senhor. Mas nós habitamos nesse mundo, nessa terra, e as coisas não são simples. E nem sempre o serão. Precisamos ter essa lucidez. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo, para despertar a nossa lucidez, nos apresenta 4 realidades inevitáveis que estão presentes na vida de cada um de nós. E a partir dessas 4 realidades, 4 respostas para o cristão que vive realmente da fé. Vamos à primeira. A primeira realidade é a realidade das pressões da vida. Paulo vai dizer, tribulados, porém, não angustiados. A realidade das pressões da vida. Queridos irmãos, a nossa vida é marcada por pressões incessantes. Pressões externas, pressões internas. Somos constantemente cercados por desafios de todos os lados. As cobranças que vêm do mundo, das pessoas à nossa volta, principalmente aquelas que vêm do fórum íntimo. Há quem diga que o pior e o mais severo de todos os tribunais é o fórum íntimo. Porque por vezes nós podemos fugir do fórum externo, mas do fórum íntimo não. É quando nós encontramos o nosso próprio algoz, nós mesmos. Há expectativas de sucesso, de perfeição, de desempenho impecável que nos dizem que não podemos falhar jamais, que não é necessário e nem devemos chorar, que o fracasso não está no nosso caminho. Vivemos como se precisássemos vencer sempre, superar barreiras sempre, jamais descansar, porque essa vida é uma roda viva e nós não podemos parar, não podemos refrear o nosso avanço. Mas quem consegue vencer sempre? Quem?
E a resposta é ninguém. E ainda assim, frequentemente nos acusamos por não darmos conta de tudo. Por vermos tarefas que deveríamos fazer, pelo menos assim o entendemos, e não conseguimos. Mas ouçam, sempre haverá algo que não conseguiremos realizar. Sempre. E sabe de uma coisa, querido irmão? Minha querida irmã, está tudo bem. Tudo bem. Afinal, nós somos vaso de barro. Paulo não disse que nós seríamos vaso de bronze. Não. Muito menos de ouro. Vaso de barro. Queridos irmãos, é libertador perceber que no Evangelho não precisamos sustentar uma imagem de uma vitória contínua. É libertador entender que o Evangelho nos faz aceitar que não precisamos ser vencedores a todo instante, a todo tempo. E que não temos que levar a vida com essa dureza, com esse compromisso de buscar acertar sempre e alcançar sempre o melhor objetivo. Na verdade, a vida cristã é um convite para mais leveza, para nos permitirmos viver com mais calma. Podemos chorar, sim, quando for preciso. Podemos nos entristecer quando for necessário. Podemos e devemos reconhecer que nossas fraquezas fazem parte de uma espiritualidade saudável. Isso é vida cristã. É saber que o único perfeito é o Senhor Jesus, não há ninguém além dele. É saber que o nosso coração é de carne. Quem aqui não tem um coração de carne? Quem aqui não tem um coração que doa e que sangre? O nosso coração não é de ferro, como que aguentasse tudo, porque ele não aguenta. Muitos tentam assim demonstrar, mas fracassam porque seus corações não são indestrutíveis. Mas o nosso coração também não é de papel, que não sinta nada. Como diz a canção, se lembra da canção antiga? Que dizia, se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é. Ele é igualzinho ao seu e sofre como o meu. Por que fazer chorar assim a quem ele ama? Se você pensa em fazer chorar a quem ele quer, a quem só pensa em você, um dia sentirá que amar é bom demais. Não jogue o amor ao léu, meu coração, que não é de papel. É um coração que sofre, que padece. É o seu coração. E é o meu coração também. O nosso coração não é de ferro e nem é de papel. E isso é bom, porque sentir dores e sofrer faz parte do viver pleno em Cristo. Sentir dores é humano. Sofrer, chorar, se deparar com aquilo que nós não gostaríamos de nos deparar, que são as dificuldades da vida que nos fazem lamentar. Ouçam, muitos caminhos espirituais por aí afora buscam reprimir a dor como se isso fosse sinal de força. Reprimir a dor como se isso fosse sinal de força. Mas tudo, eu repito, tudo aquilo que é contido retorna. E muitas vezes a forma mais dolorosa. Queridos irmãos, a fé madura nos ensina a atravessar essas pressões, sejam internas, sejam externas. Sim, sem sermos esmagados por elas, reconhecendo nossa limitação e a nossa confiança na força que Deus provê. Porque é isso que ele fala. A força que Deus provê. Porque somos tribulados, porém não desanimados. A segunda realidade que o texto nos apresenta é a realidade dos choques à vida. Perplexos, porém não desanimados. Olha o que ele vai dizer. A vida constantemente nos apresenta sobressaltos. Uma vida que nos assusta. Sim. Situações inesperadas que nos deixam perplexos. As más surpresas. As notícias ruins que envolvem familiares, amigos, terceiros. Envolvem a igreja, envolvem o país com suas desventuras. As doenças que surgem de uma hora para outra, a partir de pessoas que pensávamos que jamais nos deixariam. A traição de amigos, o desemprego que às vezes chega, as finanças quando faltam, os investimentos quando malogram. E muitas vezes essas circunstâncias não decorrem de nossas escolhas ou de nossos erros.
elas simplesmente acontecem. Pastor, será que eu fiz? Eu dei causa a isso? Não necessariamente. Às vezes, simplesmente, elas acontecem, porque fazem parte da vida. Jesus disse que o Pai que está nos céus faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e faz chover sobre os justos e também sobre os ímpios. Está em Mateus capítulo 5, versículo 45. É Deus quem faz. E nós não temos muitas vezes como nos esquivar de determinados problemas que nos cercam. O desafio, todavia, não está na perplexidade em si, diante da circunstância, diante do susto que levamos, que a vida nos impõe, dos sobressaltos, mas da forma como reagiremos a esses sobressaltos. Como reagiremos? Se vamos permitir que tudo isso nos paralise, ou se vamos buscar aprender com eles para a glória de Deus? O que você faz diante dos choques da vida? O que você faz? Na realidade, precisamos ter a maturidade de fazer a pergunta certa. Ao invés de dizermos como meninos, por que isso me aconteceu? E parece que a gente vai enlouquecer. Nós deveríamos perguntar, por que não? Porque só teria que acontecer com os outros e não comigo? Será que só com os outros? Que entra o ladrão, invade a casa e saqueia nossos bens? Comigo não. Sexta-feira aconteceu exatamente isso comigo em casa. Uma pessoa invadiu a minha casa e furtou alguns objetos. Mas, pastor, mas Senhor, por que comigo? Eu sou pastor, eu sou seu servo. Por que não comigo? Porque sou o outro que vai adoecer, só o outro que vai bater o carro, só o outro que vai enfrentar os infortúnios dessa vida, eu não. Eu sou melhor do que eles, ou eles são piores do que eu, ou melhores do que eu, ou pior. Como é isso? Por que não comigo? Esse é o momento em que a nossa lucidez nos faz sair do porquê e entrar na seara do para quê. Qual é o propósito de tudo isso? Porque há sempre um propósito, ainda que nós não conheçamos. Perceba que em Jó capítulo 2, versículo 10, diante de um extremo sofrimento enfrentado por seu marido, a mulher de Jó fala algo desagradável para os ouvidos do patriarca Jó. E Jó responde à sua esposa, a exortando a não amaldiçoar a Deus. Ele vai dizer, falas como qualquer doido. Ela disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó a repreende e diz assim, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Perceba. É claro que a mulher de Jó não era doida. Não estava insana. Mas ela estava desesperada diante do sofrimento terrível enfrentado por seu marido. E ela perdeu a lucidez. Faltou-lhe a consciência da lucidez. E por isso ela falou o que falou. E por que eu faço essa defesa da mulher de Jó? Porque ela não saiu do lado de Jó. A gente sabe disso na sequência do texto. E no final a casa de Jó é restaurada. E a mulher de Jó está do lado dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a fala de Jó mostra a sua própria lucidez diante da realidade. Ele reconhece que como seres humanos estamos sujeitos tanto aos benefícios quanto às dificuldades vindas do Senhor e da vida. E não se tratava de justificar o sofrimento, mas de aceitar a soberania divina com fé e com segurança, sabendo que o mesmo Deus que concede o bem e que permite que enfrentemos desafios, Ele jamais sairá do nosso lado. Portanto, pensemos em todos os livramentos que o Senhor já nos deu. E talvez você pudesse elencá-los, fazer uma lista daqueles que você conhece, porque são muito mais os livramentos que você não conheceu, mas o Senhor te deu.
A fé não nos convida a negar a realidade, mas a enxergá-la com clareza. A verdadeira ilusão está em fingir que controlamos tudo. Ouçam, queridos irmãos, a desilusão, embora dolorosa, é o ponto de partida para a cura. Então a desilusão não é uma coisa ruim, pelo contrário, pois ela nos revela a verdade e abre caminho para a transformação. Desilusão é outro nome que podemos dar à consciência da lucidez. Desilusão é quando a ilusão é retirada. A melhor coisa que tem é não vivermos iludidos. Portanto, é fundamental guardar isso, não há vergonha em estar quebrado. Jesus não exige de nós a perfeição. Ele não procurou vasos perfeitos para serem eleitos, não. Desde a eternidade, ele procurou vasos de desonra para honrá-los. E é isso que ele faz. Então, querida irmã, em nome de Jesus e na autoridade do Espírito Santo, eu te digo, permita-se ser humano. Não precisamos ser fortes sempre e nem ter essa aparência. Porque é legítimo, às vezes, sentir-se perdido, sem saber o que fazer. Ou quem nunca passou por isso? O que eu faço agora? Como eu resolvo essa situação? Como eu posso agora tratar esse problema? Nem sempre precisamos vencer, às vezes, apenas sobreviver já é uma grande vitória. Sim. Porque muitas coisas não estão nas nossas mãos para resolvermos. Muitas. Aceitar a própria fraqueza é o primeiro passo para a liberdade. Eu sou fraco, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, do seu socorro, preciso que o Senhor venha até mim. É por isso que a fé não exige perfeição, mas consciência da realidade e confiança em Deus. Ele é perfeito, nós não. A consciência da perfeição que reside na pessoa de Deus e não em nós. Jesus está conosco nos dias tranquilos, mas também nos dias intranquilos. Ele está presente. Em vez de desanimar diante do inesperado, somos chamados a responder à vida com lucidez, maturidade e esperança naquele que tudo pode, reconhecendo que cada choque, cada sobressalto da vida pode nos fortalecer se entendermos que a graça de Deus nos guia, porque somos perplexos, sim, mas não desanimados. A terceira realidade é a realidade das opressões da vida. E Paulo vai dizer, perseguidos, porém não desamparados. Há momentos em que nos sentimos oprimidos, açodados, acossados, apertados por forças externas. E além das pressões sociais por causa da nossa fé, existem perseguições espirituais. Sim, o maligno existe, ele é real. E o diabo não brinca de ser diabo. Ele leva o seu trabalho a sério. Existem situações onde a opressão pode inclusive vir da própria família. A própria família ser instrumento de Satanás para a nossa opressão. Ou vir do mundo. Como eu disse, ele não brinca de ser Satanás. Latimer, um dos reformadores da igreja, e você já me ouviu falar dessa história, disse, se vocês não querem aprender de Cristo, aprendam de Satanás. Porque ele é um prelado que não larga a sua paróquia e não a deixa abandonada. Opressão? Sim. Mas somos oprimidos porque nós não cedemos aquilo que o mundo nos impõe, aquilo que Satanás nos impõe, aquilo que os outros nos impõem, que fazem frente àquilo que nós cremos diante do Senhor. É essencial, no entanto, não cairmos na armadilha da vitimização. Não somos vítimas por isso. Nós somos servos do Senhor Jesus e sabemos que estamos sendo perseguidos por causa do Senhor Jesus. Se perseguiram o Senhor Jesus, vão também nos perseguir. Queridos, a vitimização prende, rouba energia, limita horizontes. Nós não somos vítimas por causa disso, não. Nós estamos executando um grande trabalho, uma grande obra.
Você é perseguido porque é filho de Deus, porque é discípulo de Jesus, porque é servo de Cristo, porque possui uma agenda que não é a agenda do mundo, que não é a agenda de Satanás. Por isso você é perseguido. Mas você não é uma vítima por causa disso. Você é um emissário do Senhor, um embaixador de Cristo. E não vão te receber bem na pátria deles. Não receberão. Um exemplo bíblico disso é a vida de Daniel, que mesmo sendo um homem extremamente íntegro, fiel a Deus, buscando fazer aquilo que era necessário, sofreu perseguições intensas por permanecer firme em sua fé. E ele foi rejeitado, ameaçado, lançado por fim na cova dos leões. E a gente, às vezes, quando imagina a cova dos leões, a gente imagina assim um lugar aprazível, os bichinhos assim, penteados, né? Aquelas jubas imensas, mas penteados, bonitos. O lugar não tem mau cheiro. É um lugar aprazível, como no Jardim das Delícias, como no Éden. Não. Era a cova dos leões. Se tratava, Paulo César, de uma sentença de morte. Homens eram lançados na cova dos leões e antes de cair ao fundo já eram devorados. E ali foi lançado Daniel, está no capítulo 6 do seu livro. Ouçam. Somos convidados a fortalecer o nosso coração em Cristo. Deus não nos abandona em meio às opressões da vida. Não. Sua presença é constante, nos oferecendo força, sabedoria e paz no meio da crise. Olha que loucura. Paz no meio da crise. Ele não está causando sofrimento para nos ensinar lições, mas caminhando conosco em meio às dificuldades que todo ser humano passa, que todo ser humano vive e enfrenta. Assim mesmo, quando nos sentirmos perseguidos, precisamos sentir mais do que isso, que não estamos desamparados. A fé madura, a fé lúcida, nos lembra que não estamos sozinhos, e essa mesma fé nos capacita a enfrentar as opressões sem perder a esperança, porque somos perseguidos, porém não desamparados. Nós temos amparo seguro. Jesus está conosco. A quarta realidade é a realidade dos fracassos da vida. E essa é uma difícil realidade. Paulo vai dizer abatidos, porém não destruídos. Abatidos, porém não destruídos. Queridos, há momentos em que nos sentimos derrubados, perdidos, vencidos pelas circunstâncias, ou seja, fracassados. Eu sei que esse sentimento é terrível, mas o fracasso não é o fim. Não. Mesmo que esse sentimento nos sobrevenha, o Senhor está tratando, o Senhor tem algo a fazer, Ele está fazendo na nossa vida. E é por isso mesmo que o apóstolo Paulo nos dá o seu exemplo. Ele enfrentou dores, prisões e dificuldades e ainda assim declarou que tudo podia naquele que o fortalecia. Isso não é um jargão para alguém com superpoderes para fazer o que quer. Não. Mas alguém que dizia poder enfrentar todas as circunstâncias da vida. Ele podia enfrentar a fartura, mas podia também enfrentar a escassez. E para ele tudo bem, porque ele sabia que ainda abatido, ele não seria destruído. Não era um grito de vitória superficial, mas um testemunho de integridade, de saber que o Senhor estaria com ele. Se você ler o relato de Paulo em 2 Coríntios 11 e 12, depois em 2 Timóteo no capítulo 4, você vai ver do que ele está falando. Juntando essas duas listas, nós vamos encontrar os seus aparentes fracassos, que incluem prisões injustas, açoites, naufrágios, fome, sede, perseguições incessantes, traições de amigos, incompreensões de líderes e de irmãos, fadiga extrema, doenças, julgamentos, condenação
a ameaça constante de morte e, finalmente, a morte por decapitação. Essa é a vida cristã. Mas, pastor, o Senhor não disse que não nos daria provação que fosse maior? Não, o Senhor nunca disse isso. O Senhor disse que não te daria tentação que você não pudesse suportar. Mas provação nós vamos enfrentar. E alguns, inclusive, enfrentarão a morte. E nós precisamos saber disso. Se a nossa fé é lúcida o bastante para entendermos que a vida cristã não é uma vida de brincadeiras, mas é algo sério. Uma fé madura não nos ensina a esconder nossos fracassos, mas a respondê-los com coragem e humildade diante de Deus. Nós jamais devemos confundir fracasso com falta de fé, nem dificuldades com a ausência do amor de Deus. Não! O amor de Deus permanece sempre e constantemente conosco, independente das nossas circunstâncias. Também nós não devemos ceder à autocondenação, como se de alguma forma eu tivesse que me culpar por aquilo que eu estou enfrentando. Importante, queridos, ouçam, nem tudo de mal que nos acontece é resultado de nossos erros. Nem tudo de mal que nos acontece é resultado dos nossos pecados. Nem tudo. E mesmo quando erramos, quando pecamos, há sempre um caminho de aprendizado e de recomeço em Cristo. Sempre assim. E Deus caminha conosco em cada etapa, nos sustentando a toda hora e em todo tempo, mesmo quando caímos. O Senhor não deixa um filho seu à deriva. A vida é feita, queridos, de desafios e de oportunidades, e por isso, ainda que abatidos, não estamos destruídos. Somos chamados a nos levantar, a seguir em frente, chamados a lutar, sabendo que a fé não imuniza nossos fracassos e nem nos imuniza de sofrermos fracassos, mas nos torna aptos a reagirmos a esses fracassos, não sendo destruídos por eles. Ouça, há momentos na vida em que não se trata apenas de atravessar um vale. Não. Há momentos na vida que se trata de encarar os piores fracassos. Aqueles instantes em que toda ilusão de controle se desfaz. Naquelas situações em que a realidade se impõe com dureza absoluta. A morte que não pode ser evitada, porque há momentos em que a morte não pode ser evitada, ou a nossa própria morte, ou a morte de um ente querido. A perda que não pode ser reparada. A notícia que não pode ser alterada. Fazer de conta que não existe não vai adiantar. Quando não há uma saída imediata, às vezes não há saída nenhuma. É aquele ente querido que nós tentamos tanto ajudar e não conseguimos. Simplesmente não conseguimos. Pastor, eu fiz tudo, mas eu não consegui. Eu sei. E apenas resta a consciência crua de nossa limitação, do nosso fracasso. Esse lugar não é apenas um lugar de dor, é de impotência. É quando percebemos que não dominamos o curso da nossa vida, que não conseguimos proteger tudo o que amamos, que não temos poder contra certas forças que nos atravessam. É o instante em que o ser humano se vê pequeno diante do inevitável. Quando o medo não pode ser negado e a fragilidade não pode ser escondida. Eu tenho certeza que você já enfrentou isso, em alguma medida. Mas é justamente nesse cenário extremo que surge uma forma mais profunda de lucidez. Não a lucidez de quem controla, mas a lucidez de quem enxerga com clareza que somos limitados, somos vulneráveis, que a vida não se curva à nossa vontade, sem máscaras, sem fuga, mas sabendo que somos honestos para encarar essa verdade, todavia, com Deus presente. É o que muda, é o que dá segurança, é o que dá tranquilidade, é o que nos faz caminhar. E é justamente nesse cenário extremo que surge uma forma mais profunda
e lucidez. Jesus presente. Paradoxalmente. Porque é exatamente nesse reconhecimento que algo acontece e começa a nos transformar. Quando já não podemos mais nos apoiar em nós mesmos, é quando se abre espaço para outro tipo de sustentação, aquela que vem de fora. É o Deus conosco, é Jesus, o Emmanuel, é o que nos sustenta, é o que apoia os nossos braços, as nossas pernas, é o que nos carrega em seus braços. É quando a nossa ilusão própria é retirada e é substituída por uma confiança que nasce no meio do colapso, do fracasso. Uma confiança, todavia, que não elimina a dor. Vamos continuar sofrendo, sim. Vamos continuar, muitas vezes, impacientes, sim. Mas essa confiança impede que nós conheçamos a destruição. Admitir o fracasso, a perda, a incapacidade, isso não é o fim da dignidade humana, mas o início de uma compreensão mais profunda da nossa existência. Em Deus. A vida humana só pode existir em Deus. Não há outra forma. É quando deixamos de lutar contra o inevitável e começamos a atravessá-lo. E mesmo sem respostas completas, algo permanece. Uma capacidade que não entendemos, que nos faz continuar, que nos faz suportar, que nos faz seguir adiante. Ainda que sofrendo, ainda que chorando e gemendo, mas continuamos caminhando. É nesse contraste entre a total ausência de controle e a decisão de não desistir, que nasce essa lucidez madura, firme, coesa, que nos garante caminharmos seguros. Não a que promete vitória sobre tudo, mas a que nos sustenta como seres humanos imperfeitos, indignos que somos. E quando tudo parece perdido, o Deus que se faz presente, por isso podemos dizer, abatidos, porém não destruídos. Eu concluo esse sermão dizendo para você que a lucidez gera vida, ainda que enfrentemos a morte. A lucidez gera vida, ainda que enfrentemos a morte. Paulo nos lembra em 2 Coríntios, nos versículos 10 ao 15, que enquanto carregamos em nós a morte de Jesus, a vida de Jesus se manifesta. Olha que coisa interessante. Mais que um paradoxo, um mistério. Enquanto nós carregamos em nós a morte de Jesus, a vida de Jesus se manifesta. É no contraste entre fragilidade e o poder divino que a lucidez da vida cristã se revela. Não se tratando, é claro, de negar a dor, como eu já disse, de maquiar a realidade de dificuldades ou de viver de aparências. Nada disso. Deus nos chama à clareza, à verdade, à convicção da dependência dele e não à ilusão de uma força própria. A fé cristã não é fuga. Enfrentar a realidade com olhos abertos não é ilusão, é lucidez. E essa lucidez produz em nós perseverança, maturidade e vida. Não somente nós, mas também traz testemunho àqueles que nos veem. Como assim? Como Paulo está atravessando toda essa dificuldade, esse vale da sombra e da morte. E continua de pé. É porque o Senhor habita na vida dele. É isto. Deixa eu te contar uma história para finalizar nosso sermão. No século XVIII, um missionário chamado David Brainerd, ele vai nos apresentar com a sua própria vida a intensidade do que é viver em lucidez mesmo diante das dificuldades. Missionário, como eu disse, do século XVIII, ele enfrentou por causa da rotina duríssima de evangelização, de pregação da palavra, de longos deslocamentos a cavalo, se alimentando mal, dormindo mal, vivendo uma vida de completa dependência e dedicação à obra do Senhor, enfrentando a solidão, a rejeição, dores profundas, o abandono, o descaso de outros. Ele se viu tuberculoso. Dr. Paulo, que sabe o que é isso, sobretudo a tuberculose no século XVIII. E ele sofreu de intensas febres, sofreu dores atrozes,
E ele resistiu à tuberculose por 3 anos. E aos poucos, ele foi definhando, até que ele encontrou-se com a morte. Em seus diários, ele revela uma fé lúcida e corajosa. Ele reconheceu que enfrentou fraquezas. Ele escreveu sobre suas limitações físicas, sobre a sua vida de pregação do Evangelho, mas também sobre a sua plena confiança em Jesus Cristo. Certa feita ele registrou em seus diários, ele disse: sinto-me fraco e exausto, mas minha alma descansa em Deus. Nele encontro tudo o que preciso. Em outro momento ele declarou: desejava não viver para mim mesmo, mas gastar e ser gasto por Deus. E ele foi sendo pouco a pouco gasto por Deus. Em outro texto ele vai dizer: como é doce estar totalmente entregue a Deus, tendo o coração livre de tudo, exceto do amor por Cristo. Uma vida entregue a Jesus, lúcido, embora tuberculoso, perseguido, com a vida e seu corpo definhando. Essas palavras expressam exatamente essa lucidez de reconhecer a fraqueza sem negar a realidade, mas ao mesmo tempo afirmar a suficiência de Deus e viver com um propósito claro em sua vida. Essa é a lucidez que ele tinha, porque ele sabia que era como Paulo, um vaso de barro. E vasos de barro quebram. Depois de tanto desgaste, quebram, se desfazem. Mas ele sabia que estava cheio do poder de Deus. E foi justamente essa vida aparentemente fraca de David Brainerd, depois de sua morte, que veio impactar muitas gerações. Influenciando, por exemplo, homens como William Carey, missionário pioneiro, conhecido como o pai das missões modernas, que levou o evangelho à Índia. E Jim Elliot, mártir missionário, que deu a vida ao tentar alcançar a tribo Waorani, no Equador. Morreu pregando o evangelho, com base na vida de David Brainerd. A história de David Brainerd nos ensina que a fé madura não é negar a realidade do sofrimento. Não! Mas é viver com os olhos abertos, apesar do sofrimento. Diante dessa vida dura, difícil, confiando que Deus age mesmo em meio à nossa fraqueza. Isso não é auto-engano, pelo contrário, é a lucidez que transforma a vida. Que essa lição seja para nós uma lição de lucidez. De uma vida cristã que nos chama à lucidez, não ao auto-engano. Que nos chama à desilusão, que remove a ilusão dos nossos corações. Que nos mostra a nossa fragilidade, a nossa quebrantalidade, se é que existe essa palavra. Somos vasos de barro, queridos, mas carregados nas mãos de Jesus, ao qual carregamos dentro do vaso de barro que somos. O amor e o poder de Deus está em nós. E em meio às aflições, às surpresas, às perseguições e os fracassos, Jesus nos sustenta, fortalece e transforma. É dessa lucidez que a palavra nos fala. Jesus nos convida a sermos lúcidos, atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, mas levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Apesar de tudo. Você crê? Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra possa falar mais alto ao nosso coração, que o Espírito Santo possa ministrar em cada um de nós. Que o Senhor possa continuar, Senhor, ao longo dessa semana, nos fazendo pensar naquilo que ouvimos e a meditar na Tua santa palavra e aprendermos com ela. Que todo o bem que há na Tua palavra e tudo aquilo que foi ministrado nessa noite de Tua parte esteja no coração de cada irmão e de cada irmã. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.